Dê um glória a Deus para me ajudar, amém? Isso, amém. Bom, eu queria falar, na realidade, essa história. Se a gente fosse colocar um tema, o pastor gosta muito de falar isso, então eu estou seguindo os passos. Eu gostaria que o tema da palavra hoje fosse pais e filhos e a presença de Deus. Acredito que está bem próximo disso. Eu sei que você que é crente, que você lê a Bíblia todo dia, você já conhece essa história. Mas a gente vai tentar explicar um pouquinho mais. O que esse texto está querendo falar é sobre a Arca da Aliança. Nesse tempo que estava sendo vivido, a Arca da Aliança era o símbolo mais santo e o símbolo que mais representava a Deus no meio daquele povo. A Arca da Aliança, eu peguei os termos técnicos, tá? Ela tinha 1,10, ela tinha 70 por 70 de altura, feita de madeira, revestida com ouro. A tampa dela também era de ouro maciço, tinha 2 anjos em cima, com as asas abertas, um de frente para o outro. Dentro dela estavam guardadas as tábuas da lei, um pote com o maná que veio do céu e a vara de Arão, as representações de Jesus. Essa arca tinha todos os elementos, todos os ingredientes que os que amavam a Deus acreditavam. Essa arca, ela foi levada pelo povo de Deus à frente de tudo que eles faziam. Quando eles iam para as guerras, eles levavam essa arca. E a arca ficava na frente, e por mais que o exército deles fosse menor, aquela arca era o próprio Deus, representava o próprio Deus. E todas as vezes que eles levavam aquela arca à frente, o exército vencia. Eu fico imaginando o exército inimigo, eu gosto muito de coisa medieval, e eu fico imaginando o exército inimigo chegando com aquelas bandeiras, né? Os estandartes, e ele parava e colocava aquele monte de bandeira, dizendo de qual nação, de qual povo eles pertenciam, e de repente vinha o povo de Deus e colocava uma caixa de ouro. O pessoal falava, olha, eu não estou entendendo o que é. Mas quando começava a batalha, o povo de Deus vencia. Porque aquela arca representava o próprio Deus. E Deus estava com aquele povo e eles venciam. Mas, lá no começo da história, tinha um sacerdote chamado Eli. E esse camarada, ele talvez não tenha ensinado os filhos dele da maneira correta. A Bíblia fala que ele tinha 2 filhos, Hófines e Finéias. Eu acho que vocês já também leram sobre eles. 2 caras que, por mais que estavam dentro da casa de Deus, que oravam, que buscavam, mas mesmo assim não faziam o que era do agrado de Deus. A Bíblia conta que eles roubavam das ofertas da casa de Deus. Eles se deitavam com as mulheres que estavam à porta do templo. Fica a primeira dica aí: pais, eduquem os seus filhos. Sabe, eu acho engraçado quando, agora não mais porque a gente tem a escolinha, mas eu lembro que antigamente tinha umas crianças que saiam correndo pelo meio da igreja, e quando alguém chegava lá e falava, filho, vem cá, não faz barulho, a mãe ficava brava. Irmão, deixa eu dar um toque para vocês, tá? Quando o seu filho for repreendido, agradeça, para que lá na frente, a maldição que caiu sobre a vida de Eli não caia na mesma casa de vocês. A Bíblia fala que em uma dessas guerras, o povo de Deus vai e leva a arca. Deus já tinha falado com o pai daquelas crianças, que já eram adultos. E ele falou, olha, vai lá, corrige seus filhos. Eu acho que ele tinha medo, dó, não sei. Só que chegou um tempo que quando ele começou a falar para os filhos dele, olha, Deus não se agrada mais, os filhos dele já não ouviam mais. Porque ele não estava instruindo o filho no caminho correto. E em uma batalha, mesmo com a arca de Deus, Deus já tinha avisado e o povo pereceu. E a arca foi levada pelos filisteus. A Bíblia conta uma história que quando aquele pai ouve que os seus filhos morreram, ele está sentado na cadeira, ele cai, quebra o pescoço e morre. A nora dele, que estava grávida, entra em trabalho de parto, nasce uma criança. E a tradução do nome da criança é foi-se a glória de Deus. A arca, o que representava Deus, foi levado daquele povo. Aí fica mais um toque, tá? Pais e filhos, não deixe que a presença de Deus fuja da vida de vocês. Cara, você pode ter tudo na sua vida, mas se você não tiver a presença de Deus, de nada serve. De nada serve. A história fala que a arca é levada. Os filisteus estão lá, felizes, porque agora eles conseguiram levar o artefato. Talvez para eles aquilo era um símbolo, um talismã. Olha, o talismã daquele povo foi levado. E eles levam para a cidade deles, chega lá, ele leva para um templo do Deus deles, o Dagon. Metade homem, metade peixe, negócio meio estranho, parecia uma sereia, sei lá o que é aquilo. E eles colocam a arca do lado. Os homens saem, passa um tempo, eles ouvem um barulho. E eles voltam lá, e quando eles olham, a estátua de Dagon caiu. O poder daquela arca não era compatível para aquele Deus.
a história fala que depois eles vão lá, tentam algum vento, alguma coisa que passou aqui, e deixam a arca lá de novo. Passa mais um tempo, cai aquela estátua, enfim. Eles percebem que naquele lugar não cabem dois deuses. E eles falam, a gente tem que dar um jeito, vamos tirar daqui. E começa a levar para um lugar, e leva para o outro. E eles chegam numa cidade, e aquela cidade começa a encher de peste, é rato, é isso, é aquilo, é tumor. Olha, aqui não dá, vamos para uma outra cidade. Não dá, vamos para outro lugar. Durante 7 meses, eles não conseguem ficar com aquilo. Então eles falam, não, vamos devolver, não dá pra gente. E aí, eles vão para a casa de Abinadab, e vão e levam a arca para lá. Abinadab a gente já leu aqui. Abinadab que tinha 3 filhos, e aqui a Bíblia fala sobre 2, Uzá e Aiô. Esses caras cresceram com aquela arca. A Bíblia conta que a arca, quando chega na casa de Abinadab, ela permanece lá por 20 anos. 20 anos. Pode não parecer, eu tenho 41, eu sei que eu pareço um pouco menos. Mas durante 20 anos, uma vida inteira, a arca, algo que era conhecido como o maior poder, o próprio Deus na terra, foi encostado dentro de uma casa. A Bíblia não dá relatos mais fundos, mas eu consigo ver que aquele móvel, ele só começa a ficar lá no canto. E talvez foi pegando pó. E aí, talvez, alguém chegou lá e falou, não, vamos cobrir isso aqui, só cobre. Vai colocando para o lado. Uzá e Aiô sabiam o que era aquilo. Apesar da casa deles ter a presença de Deus não era reverenciada. Mais um toque aí, tá? Você que é pai, que Deus possa tocar no seu coração, para que você consiga instruir o seu filho o que é a presença de Deus. Nessa pandemia, a gente nunca tinha feito um culto em casa. A pandemia fechou tudo. A Edilma estava com a gente, acho que foi um dos dias mais legais da minha vida, quando a gente fez um culto na casa do meu pai, sentado na escada, tocando violão, todo mundo, a família reunida. Cara, a presença de Deus estava lá em casa. Sensacional. A história vai dizer que durante 20 anos nada acontece. Só que enquanto isso, lá do outro lado, Deus levanta um de trás das malhadas. Esse que sabia que ele não era merecedor. Ele não era o mais velho, ele talvez não era o mais forte, talvez não, né? Com certeza ele não era o mais forte da casa dele. Mas ele tinha algo que os outros não tinham. Ele queria a presença de Deus na vida dele. E aí ele fala, não, peraí. Olha, ele era o segundo rei. E ele fala assim, não, eu não cheguei aqui sozinho. Quem me trouxe aqui foi Deus. Então eu vou buscá-lo para que ele governe junto comigo. E aí a gente entra no contexto que a gente está falando aqui. O texto fala que ele junta uma galera. E ele sai andando e ele fala, não, nós vamos buscar a arca. A presença de Deus vai voltar. Eu montei na minha cidade um lugar para receber aquela arca, a presença de Deus. E ele vai, e ele chega lá. A Bíblia fala que ele pega um carro novo, é tudo novo. Ele pega, vem com todo aquele povo. Ele fala que vai com um monte de instrumento, um monte de gente. Ele vai andando, eles pegam aquela arca, colocam no carro de boi. Aiô está na frente, Uzá talvez mais atrás. Os bois tropeçam, a arca cai, fica pendente. Uzá toca na arca e Deus o mata. Uzá conhecia a arca, ele sabia o que ela era, sabia o que ela representava. Mas ele foi criado como se ela fosse só mais um objeto. Eu acho engraçado, né? Agora não tanto, mas quando a gente era pequenininho a gente fazia muita visita. Você chegava na casa de umas pessoas, Salmo 91 estava lá, que a Bíblia chega estava amarela, a página já estava dura, trincava, de tanto tempo que estava lá. A arca estava ali, mas não servia para nada, estava amarela, jogada para o canto. Às vezes a gente sabe o que é a presença, a gente anda ao lado dela, sabe o que ela é, mas a gente não dá o valor que ela merece. Na quinta-feira a gente estava aqui na oração e uma das coisas que eu não queria dar spoiler na hora. É spoiler que fala, né? Que é os nomes mais modernos, assim. E eu não queria dar spoiler, mas era isso que estava no meu coração. Às vezes a gente está no número menor. Às vezes você chega na igreja e não está aquele pula-pula, não tem música, não tem nada para ajudar. Aí você fala, tá bom, quando Deus quiser, Ele faz. Cara, aqui é o lugar da presença. Se você não for atrás dela, ela vai ficar encostada lá no canto. Enfim, vem aquele rei, coloca aquela arca, coloca no carro, o carro sai,
mata aquele homem. Uzá sabia de tudo. A Bíblia relata um pouco mais para baixo que Davi, ele era um cara que ele conhecia Deus. Ele era um amigo de Deus. Ele sabia do coração, mas fala que ele se assustou, ele ficou com medo. Meu Deus, o que está acontecendo? E ele para e fala, olha, realmente não dá mais para levar a arca, nós vamos deixar aqui mesmo. E eles levam para a casa de Obed-Edom. Eu não sei se você percebeu, a gente vinha, eu estava até conversando com os meninos do nosso grupo de gestão aqui da igreja, a gente estava em 2018 e 2019, a gente estava a milhão, fazendo várias coisas dentro da igreja, tentando tantas coisas, mas de repente Deus para tudo e fala, não, pera, não é para ir mais, para. O mundo parou. A gente vivia tão desesperado. Eu até falei para minha mãe outro tempo, falei, eu não sei como é que seria se a gente não tivesse parado. Lá no trabalho a gente estava vivendo, eu entrava às 6 horas da manhã, saía às 6 horas da noite e ainda estava devendo. Cara, não dá, como é que a gente trabalha tanto assim? Parece que o mundo estava vivendo um turbilhão, sabe, tudo correndo. Então, Deus para tudo. O que a Bíblia fala é que Davi fala, tá, eu vou para casa, eu vou estudar, eu vou entender como é que eu levo a presença de Deus. E aí, o que é mais interessante é que essa arca, ela vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Ele era só mais um. Mas quando a arca entrou na casa dele, quando a arca entrou na casa dele, ele entendia que não era só mais uma Bíblia aberta. Ele entendia que se ele abrisse aquilo e começasse a ler, Deus estava lá. Ele começou a entender, eu posso carregar a presença de Deus comigo, ela está aqui, sabe? E eu fico imaginando que ele levantava de manhã para ir para o seu trabalho e de repente ele olhava aquela arca e falava, Senhor, é o Senhor que está aqui, eu sei o que tem aqui dentro, eu sei que quando o povo passou fome no deserto, o Senhor desceu com o maná. Eu sei que foi o Senhor que escreveu aquelas tábuas lá em cima, porque o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro. E eu creio que ele botava a mão sobre aquela arca e ele começava a falar, olha Deus, minha vida talvez não tenha sido a melhor vida, a minha vida talvez não tenha sido feita na sua direção, mas olha, eu preciso te conhecer mais, eu preciso saber quem o Senhor é, porque o que ela carrega, eu sei a força que ela tem. Eu vi com os meus olhos quando o homem tocou e ele foi fulminado, porque ele tocou de forma imprópria, mas eu me rendo aqui ao seu lado. O texto diz que em três meses ele era tão abençoado, que foi um mensageiro falar para o rei. O mensageiro falou, rei, peraí, deixa eu te falar um negócio, lembra da arca lá? Lembro. Cara, tem um cara chamado Obed-Edom, o cara tá prosperando em tudo, cara, ele tá voando. Tudo, cara, na família dele dá tudo certo, no trabalho dele dá tudo certo, onde ele estuda dá certo, se ele põe a mão dá certo, a pessoa que chega do lado dele fala, tem um problema, ele fala, vem cá que eu vou orar por você, dá certo, e a vida espiritual dele dá certo, sabe por quê? Porque ele descobriu o que aquela arca tinha, a presença de Deus. Davi fala assim, não, peraí, então ele conseguiu. Davi, ao contrário de muitos crentes que vêm à casa de Deus, não por o que ele é, mas por o que ele dá, que às vezes a gente vem, e ó, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Não adianta a gente ficar fingindo não, 99,9,9 das pessoas vem pra igreja porque tá com problema, cara. Você tá com problema e você sabe que só tem uma solução pra você. Aí você vem aqui, aí chega aqui, ó Deus, então, precisando de um emprego aí, me ajuda. Deus fala, tudo bem, eu sou um Deus Pai, eu te ajudo, toma um emprego, beleza. Passa um mês, aí Deus olha e fala, oi, cadê você? Deus, ó, eu estou precisando de um namorado aí, Deus, dá um namorado bonitão, que usa uma blusa dessa aqui. Deus vai lá e prepara. Aí você fala, não, beleza Deus, ó. Aí chega no domingo, aí você fala, aí Deus olha aqui e fala, ué? Não, Deus, peraí, aqui eu tenho que fazer o social, né? Peraí, eu tenho que... Deus fala, não, beleza. Ó Deus, então faz o seguinte, prepara meu casamento. Tá bom. Deus vai lá, prepara o casamento. Aí chega no domingo, oi? Cadê você? Ah Deus, mas é porque eu tô cansado. Existe um lugar para você descansar. Ele é descanso. Agora eu não sei qual é a forma que ele vai fazer com que você descanse.
A Bíblia fala que o que Davi queria não era o que aquela arca podia dar para ele, mas sim o que aquela arca representava para ele. Ele sabia: eu não sei governar, mas com a arca é como ter o meu Deus ao meu lado. E quando eu me levantar e olhar para aquela arca, eu sei que a presença de Deus vai estar comigo. A Bíblia conta a história, é muito legal. Ele chega lá de novo, então ele entende. E ele fala assim: não, peraí. Eu sei que não é um carro novo que vai trazer. Eu sei que se eu fizer um carro novo e colocar a arca, não é assim. Mas eu tenho que trazer ela aqui, ó. É no lombo. E a cada 6 passos que ele dava, ele parava, se consagrava. Talvez o seu primeiro passo, Deus te deu algo. Ah, Senhor, eu queria um emprego. Deus te deu. Você deu o segundo passo. Fala: Deus, uma namorada. Deus te deu. Terceiro, um noivado. Deus te deu. O quarto, olha, Deus, prepara um casamento aí. Deus te deu. Quinto, Deus, uma casa. Deus te deu. O sexto, olha, Senhor, sei lá, um filho. Deus te deu. Mas no 7º, era para você se ajoelhar e falar: Senhor, obrigado. Eu sei quem o Senhor é, e eu sei que eu estou aqui porque o Senhor me deu. Mas às vezes o nosso 7º passo é: não, agora eu preciso de um emprego melhor. Eu preciso trabalhar um pouco mais. O Senhor sabe, né, Deus, a família está grande. Ele nunca deixou faltar, cara. Ele nunca vai deixar faltar. Se você sabe o que Ele representa e quem Ele é, nunca vai faltar. Aquela arca tinha dentro dela o maná. No deserto não tem nada, não existe nada no deserto a não ser areia. E Deus fala: fica tranquilo, se não tem, eu faço descer do céu, vai chover para você o maná. Não se preocupa, só saiba quem eu sou. Enfim, eu acredito que eu falei sobre os filhos, e eu falei sobre os pais e sobre a presença. O que eu queria que você entendesse é que, indiferente se você é filho, se você é pai, eu espero que você saiba o que é a presença. Porque por mais que sejamos filhos ou pais aqui na terra, existe um pai que está lá no céu te olhando, de braços abertos para você. Talvez ser Obed-Edom seja difícil. Talvez seja difícil. O mundo leva a gente para caminhos que talvez seja de Abinadab, seja de Eli, sei lá. Mas a Bíblia te leva para um caminho de Obed-Edom, de obediência e conhecimento. É difícil? Tá difícil. Você não precisa fazer isso sozinho. Existe um Deus que mandou o filho dele para cá e falou assim: ó, vai lá. E ele diz assim, que o filho dele desceu e morreu numa cruz, por mim e por você. Ele foi preparar um lugar para a gente ficar junto. Mas ele falou assim: ó, eu deixo com vocês o Consolador. E se você ama e deseja a presença de Deus, Ele vai estar do seu lado. Eu vou acabar, que eu falei demais. Eu ia cantar, mas eu quero só ler o que essa música quer dizer. A letra diz assim, ó: ah, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Ah, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados. Mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a essa geração os teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. E da terra, nós que somos pó clamamos: aviva-nos, Senhor. Fere o meu coração com uma ferida de fome por Ti. Fere o meu coração com uma ferida de sede por Ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. A presença dEle pode estar do seu lado, até que Ele venha, até que Ele desça. E quando Ele vier nos buscar, a presença dEle vai estar do nosso lado. Aleluia, aleluia. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém.